Bom, vamos falar desse jogo da Chape contra o Vasco. O jogo é em São Januário, jogo importante, às 8 horas da noite. E a gente vai viajar para o Rio de Janeiro para conversar com o Rangel Gnolin. Está ao vivo com a gente, está no Rio de Janeiro, vai narrar essa partida pela NDFM 94.1 e vai trazer informações aí como é que está o ambiente, Rangel. Sei que você conversou com o Maringá hoje de manhã também. Traga mais informações. Boa tarde para você. Tudo bem, Florão? Muito boa tarde para você, boa tarde para o Badá. Hoje o BG Oeste está aqui no Rio de Janeiro, centro da capital carioca, com a ponte Rio-Niterói de fundo. Lugar bastante perigoso lá embaixo, mas aqui nós estamos tranquilos neste momento. Informação em primeira mão que a gente traz aqui no Balanço Geral é que a Chapecoense tem um desfalque importante para o jogo que acontece hoje contra o Vasco da Gama. Chape não conta com Yannick Bolaci. Ele ficou no oeste de Santa Catarina para trabalhar a parte física. Com isso, é baixa do time de Gilmar Dalpozo, assim como o zagueiro João Paulo e o lateral esquerdo Bruno Pacheco. Todos jogadores que estão aos cuidados do departamento médico da Chapecoense. Chape que vem para o seu primeiro jogo como visitante nessa Série A do Campeonato Brasileiro e hoje pega um Vasco da Gama bastante pressionado. Vasco que perdeu na estreia para o Mirassol e empatou no início da semana com o Madureira dentro de São Januário. Portanto, o Fernando Diniz está bastante pressionado para o jogo. Conversei há pouco com o executivo da Chapecoense, João Carlos Maringá, e ele fala se essa pressão do time vascaíno é ou não uma possibilidade para a Chapecoense aproveitar para somar pontos hoje em São Januário. Cara, toda vez que a Chape é pressionada ou está pressionada, ela responde positivamente. Então, assim, tem dois lados dessa moeda. Da maneira com que eles vão encarar essa pressão, se eles sentirem, eles estarão fadados ao insucesso, mas normalmente a resposta ela vem correndo mais, se dedicando mais, querendo mostrar mais. Então, assim, é um adversário por si só favorito para o jogo. O Vasco é gigante. O Vasco, eu não sei a folha do Vasco, mas deve ser pelo menos umas 8 folhas da nossa, né? Ah, mas você fala isso, vai ser assim o campeonato todo? Sim, mas para a gente entender o tamanho do adversário. O Gilmar conversou com eles sobre essa pressão que eles estão sentindo, como nós devemos nos comportar nos primeiros minutos de jogo, porque a tendência é que venha uma avalanche para cima da Chape. E aí sim, com o passar do tempo, se nós não tomarmos gols nos primeiros 15 minutos, a nossa chance no jogo vão aumentando, porque vai ver o apupo, vai ter a vaia, vai ter a pressão. Então a gente saber jogar nessas condições e se fizermos um empate, uma vitória aqui, será um início de campeonato brilhante. João Carlos Maringá, executivo de futebol da Chapecoense, conversando com a gente aqui da NDTV. Chapecoense que deve ir a campo hoje contra o Vasco da Gama com Léo Vieira no gol, Everton na ala direita, 3 zagueiros, Vitor Caetano, Eduardo Doma e também Bruno Leonardo, com Walter Claro jogando na ala esquerda. Camilo, Carvalheira e Giovanni Augusto no meio de campo, Ítalo e Marcinho no ataque. Sem Bolaci, quem ganha oportunidade entre os relacionados é o Maurício Garcês, Dudu Florão, Sérgio Badá Badalotti, com vocês, Conexão Rio de Janeiro, oeste de Santa Catarina. Valeu, Rangel. Muito obrigado aí pelas informações. Uma boa transmissão na noite de hoje na NDFM. Ô, Badá, Bolaci que, quando estava no Criciúma, o pessoal do Criciúma lá mudou a descrição dele na Wikipedia para pai do Vasco. Porque contra o Vasco ele deitou, né? Deitou e rolou. Baixo importante. Baixo importante, mas a gente nota que o Bolaci ainda não está 100% fisicamente, ritmo de jogo, tecnicamente, ele precisa melhorar, precisa evoluir, então fica descansando e se preparando para o jogo contra o Criciúma. Então, Série A é isso aí, o Vasco da Gama tem bons jogadores, Felipe Coutinho, né, cara? Felipe Coutinho é bom jogador e tem outros também, bons jogadores. Atravessa um bom momento, não começou bem o campeonato do Rio de Janeiro, não está classificado ainda entre os 4, empatou com o Madureira em 0-0 no último jogo, um clima de insatisfação da torcida do Vasco, bastante questionado o Fernando Diniz, que é um bom técnico, campeão da Libertadores, foi técnico da Seleção Brasileira outro dia. Então, mesmo que o Vasco talvez não esteja vivendo esse bom momento, tem um alto investimento. Assistindo o jogo contra o Madureira, foi comentado lá que eles contrataram esse Brenner, que não se sabe se vai jogar ou não, que ele que era de São Paulo, que estava na Itália, 5 milhões de euros. Contratou Inestrosa, que é um atacante colombiano, 5 milhões de euros. Então, por aí, 2 jogadores, 10 milhões de euros. Não sei como é que eles pagam, mas eles contratam.
E alguns deles estarão em campo hoje. Então é um adversário difícil. Não tem moleza, Série A é tudo difícil, mas esse pessoal, agora o Maringá está lá no Rio de Janeiro com a delegação, eles estão colhendo aquilo que foi plantado ano passado, quando de forma surpreendente a Chapecoense conseguiu sair da B para a Série A. Então agora tem que encarar a bronca de frente, não tem para que lado correr. O negócio é encarar a bronca do jeito que tem que ser e quem sabe nunca ganhou do Vasco no Rio de Janeiro, quem sabe não seja hoje a primeira vez, se aproveitar dessa pressãozinha que está o Vasco, fechadinho, retrancadinho, quem sabe lá com o Ítalo, com o Marcinho, um contra-ataque, buscar aquela bola, jogar por uma bola como gosta o João Dalpozo. A gente quer espetáculo? Não quer. Não, quer resultado. Quer resultado, não adianta. A gente até Se puder ganhar dando espetáculo, é o que nós queremos, né? Mas a gente tem que conver que Chapecoense, né, tem que ter tudo com muita luta. E vamos reconhecer que o luta não tem faltado a esse time. Não falta, exatamente.